Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esta é a Semana Acesso Cultura, é o segundo dia da semana e é um prazer ver esta sala, esta ronda cheia. Sou a Maria Vlaro, diretora executiva da Acesso Cultura, e temos mais membros da direção hoje aqui, a Rita Pires dos Santos e a Graça Santa Bárbara, e peço desculpa por estar de costas. A Acesso Cultura, para quem não nos conhece, é uma associação cultural sem fins lucrativos. Os seus membros são profissionais do setor cultural e entidades culturais e trabalhamos as questões de acesso físico, social e intelectual à participação cultural. Talvez para o debate de hoje a coisa mais relevante entre os projetos que temos desenvolvido nos últimos anos foi o Every Story Matters, foi um projeto europeu apoiado pelo Creative Europe, cujo objetivo era a promoção da inclusão através da literatura para crianças e jovens. E este projeto ainda tem material muito útil, muito atual, disponível no seu website. Desafiámos o Plano Nacional de Leitura para termos esta conversa quando, a propósito do 25 de Abril, organizou-se uma série de leituras de livros censurados, mas censurados em ditadura. E nós dissemos, vamos falar de livros censurados e atacados em democracia? Vou passar. Obrigada, Maria. Ora, então, faço minhas as palavras da Maria. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer a presença de todas, de todos hoje aqui. É muito reconfortante ver que a nossa sala está cheia. Agradecer à Biblioteca de Alcântara o acolhimento. Agradecer à equipa da Digesto que está a filmar. Agradecer aos convidados a disponibilidade de estarem aqui hoje connosco a pensarmos, a refletirmos o que é isto da censura em democracia, que aparentemente é um contrassenso, mas infelizmente é uma realidade. Dizer-vos que, do ponto de vista do Plano Nacional de Leitura, se promovemos leitura, temos de a promover em liberdade. Se promovemos leitura, temos de promover a liberdade de quem escreve, de quem edita e de quem dá a ler. E, portanto, para nós é muito importante estabelecer este diálogo, é muito importante que possamos refletir todos juntos sobre esta questão do acesso. É muito importante que possamos refletir até sobre o discurso e a linguagem que nos move e que nos pode ou não dar direito a pugnar pela liberdade de ler o que quisermos, como quisermos, e também pugnar pelo desenvolvimento das nossas competências de leitura enquanto sociedade para podermos, de uma forma crítica, ajuizar o que lemos. Muito obrigada. Espero que a sessão seja frutífera para todos. Muito obrigada. Olá, boa tarde. O meu nome é Filipa Barros, eu vou moderar este debate. Eu trabalho na Biblioteca de Belém, da Rede de Bibliotecas de Lisboa, e também em nome da chefe de divisão da Rede de Bibliotecas, a Edith Guimarães. Queria agradecer muito à Acesso Cultura e ao PNL por terem promovido este tema, que é mesmo... É muito importante e é muito urgente, e falando com colegas bibliotecários também, há uma série de perguntas. A minha cabeça e a cabeça de muita gente está, de facto, a turbilhar, assim, de perguntas, a fervilhar, desculpem, de perguntas, sobretudo quando temos que responder também, quando somos contestadas e contestados. As bibliotecas públicas, só fazendo aqui uma pequena introdução, já que aqui puxando a brasa à nossa sardinha, são contestadas muitas vezes, todos os dias. Há alguma reclamação, mas também há elogios, porque quando elas são usadas, não é? Quando são apropriadas, há sempre esses dois lados. Nós tivemos, por exemplo, pessoas que contestaram a presença dos preservativos femininos e masculinos na biblioteca. Nós temos uma campanha de Lisboa contra a SIDA e tivemos uma pessoa a contestar e que pediu que não estivessem à frente das crianças esse material. Tivemos também uma pessoa a contestar a existência de uma sala com coleção sobre o pensamento feminista na biblioteca, mas temos também o outro lado, não é? Pessoas que sabemos e tentamos manter o diálogo. Isso era a parte que eu queria, de facto, deixar. Até agora, penso que nos tem sido possível manter esse diálogo aberto. Mas a questão que este debate nos coloca também é: e quando sentimos que não existe condição para o diálogo? Quando sentimos que as partes, ou uma delas ou ambas, não conseguem, não querem entrar num verdadeiro diálogo,
sobretudo porque sistemas autoritários ou, digamos, formatos, expressões autoritárias empobrecem as condições de diálogo, não é? Então, o que é que nos resta? Como é que nós podemos continuar a preservar o conhecimento, o livre pensamento quando isto começa a ser uma ameaça? E, de facto, começa a sê-lo, não é? Nós vemos que não só nos Estados Unidos, que é de onde nos chegam a maior parte dos testemunhos, mas não só. Nos Estados Unidos, vocês se calhar já leram no própria página que a Acesso fez sobre este debate, tinham lá uma estatística que é verdadeiramente terrível, não é? No último ano, em 2023, subiram 65% ou seja, dos títulos contestados para serem censurados em relação ao ano anterior, com um total de 4.200 títulos a serem contestados. E existe aqui uma série de matizes em relação a como se contesta, à forma como se contesta e ao facto de muitas pessoas não lerem sequer os títulos que contestam, e eu ia tentar abordar isto com as várias pessoas que estão aqui presentes. Dizer também que estas manifestações não são só nos Estados Unidos, são em todo o mundo. Chegam-nos testemunhos do Brasil, também aqui em Portugal, não é? Como sabemos, e se calhar a Lúcia vai nos poder falar também um bocadinho mais sobre isso. E pronto, apresentar brevemente as pessoas que estão connosco para ativar o debate, mas dizer-vos que eu vou lançar uma pergunta a cada uma destas pessoas que estão connosco e depois damos 5 minutos a cada um para responder e lançamos a todos os presentes e para contribuírem também. André de Cedeiro, poeta e consultor e formador em diversidade de género. A Conceição Tavares, psicóloga e presidente da Associação Portuguesa de Psicanálise. Lúcia Vicente, escritora, poeta e educadora para os feminismos. O Sérgio Mangas é bibliotecário e chefe da divisão de Bibliotecas e Arquivo do município de Vila Franca de Xira, e o Pedro Sobral é presidente da APEL, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Conceição, ia começar consigo. Eu trouxe aqui este livro que é o Três com Tango, não sei se vocês conhecem, mas depois podem explorar. Existe na rede de bibliotecas e em quase todas as redes de bibliotecas. Este é, como dizia o Sérgio, é um clássico. Ele conta uma história que não é sequer uma ficção, digamos que é uma pequena ficção sobre um caso real de 2 pinguins que residem no Zoo de Nova Iorque, e foi um dos livros, continua a ser um dos livros mais contestados nos Estados Unidos. E eu trouxe um bocadinho para lançar a ideia aqui. O que nós assistimos é que, parece-me a mim, muitas vezes há uma confusão entre o que é a imaginação e o que é o concreto, como se a leitura significasse imediatamente a adoção de uma prática. E pior ainda do que isto, muito pior do que isto, como se houvesse um perigo direto relacionado com histórias e narrativas que exploram formas não normativas de viver ou outro tipo, as pluralidades, a diversidade. Então eu queria deixar aqui à Conceição, pedir-lhe para comentar um bocadinho este universo que nós estamos a ver, que se constrói, e também do ponto de vista da psicologia e da literatura para a infância, qual é que é o impacto dos livros infantis e o impacto que teria a ausência de livros infantis que contem estas narrativas mais diversificadas, diversas, não normativas. Sim, pode. Eu passo. Sim. Bom, boa tarde. Peço desculpa por ter chegado atrasada, mas pronto, em 5 minutos vou tentar dizer o essencial, que é uma tarefa quase impossível, mas queria pôr a tónica, pronto, tentando ser clara, queria pôr a tónica justamente na infância, porque eu penso que se fala pouco das crianças, fala-se muitas vezes a cavalo das crianças, salvo a expressão, mas pouco das crianças, e na questão da liberdade e na questão da conflitualidade. Eu este livro não conheço, vou tratar rapidamente, tentar conhecer. Gostava de falar, no entanto, de uma tendência de se branquear os conflitos nas narrativas e nas histórias infantis
e de uma tentativa de substituição por guias rápidos, com soluções óbvias. Falou do sentido concreto. Há uma confusão entre o literal e o simbólico, entre o concreto e o imaginário, mas entre o literal e o simbólico, e uma tentativa, de facto, de anular, branquear conflitos, que é muito perigosa para o desenvolvimento das crianças e um risco enorme em termos de saúde mental da humanidade, não é? De facto, quanto mais nós clivarmos e tentarmos depurar qualquer narrativa, mais longe estamos de ter uma sociedade mais humanista e mais tolerante, e mais favorecemos movimentos autoritários, porque depois a quem é que compete fazer o julgamento do que é certo e errado, e para que tendência é que isso incorre. Nós somos feitos de uma diversidade brutal, não é? Cada vez mais, e sabe-se isso em todas as ciências, é transversal ao conhecimento. Estamos no século XXI. Não é por acaso, se calhar, e nós não me vou meter em áreas que não são minhas, mas há uma tendência, não é, de circular na história, de voltar a movimentos regressivos e progressivos para que se possa avançar. Aí, já da minha área, faço um paralelo com o desenvolvimento humano, não é? Havia muitos autores que diziam que a ontogênese repete a filogênese, não é? Neste sentido psicológico, cada um de nós começa por repetir a história da humanidade. Vimos do meio aquático, somos um girino, e depois vamos desenvolvendo, adquirindo a marcha, somos dependentes, depois adquirimos a marcha, etc. E do ponto de vista psíquico, de certa maneira individual e grupal, repetimos isto. Portanto, temos coisas muito arcaicas e primitivas, e aquilo que nos salva, não é? É as narrativas que nós podemos passar de geração em geração sobre estas angústias arcaicas que todos trazemos e que cada um de nós, quando é bebê, repete da história da humanidade toda. Portanto, há de facto um arquivo da humanidade que passa pelas histórias, e estas histórias são narradas. Portanto, nunca esquecer, falou-se de quem conta as histórias. Quem conta as histórias tem um papel fundamental, a forma como as histórias são contadas. Claro que isto transmite cultura, transmite valores, transmite moral, sim, mas se nós não temos estas bases, não podemos depois ser livres para as pensar e as contestar. E de facto, como eu dizia há pouco, em todas as ciências fala-se, por exemplo, na biologia, fala-se cada vez mais na epigenética, ou seja, nascemos com um potencial para a realização. O nosso, mesmo o DNA não está fechado, portanto é aberto, o cérebro das crianças é aberto à interação com o meio, e o meio tem uma influência brutal, e então a nossa responsabilidade é muito grande também. Se nós privamos, para responder à sua pergunta, privamos as crianças da diversidade, das narrativas sobre a angústia, que no fundo são um veículo partilhado por todos, não é? Em que as crianças se podem identificar com aquela história que é a sua e ver esta história é contada desde sempre, então eu não sou um ser estranho e posso me identificar quer com as angústias, quer com os diferentes personagens, porque o nosso mundo interno e a nossa identidade é uma soma de várias identificações. Portanto, não somos simples. Se não somos simples, não podemos, de facto, privar a nossa vida desta complexidade, sob pena de ficarmos, de facto, desertificados. Há imensas, não é? A história está cheia, e a literatura, o cinema, cheios de narrativas distópicas sobre o efeito que tem simplificar a vida, não é? Andámos, e ainda sou do tempo, nos anos 90, de combater as toxicodependências, agora voltaram, se passarmos aqui, não é, por Alcântara, damos-nos conta disso, e de facto o efeito esvaziador de algumas drogas, que depois são representadas em muitas histórias, não é? Esta ideia de que devemos controlar as nossas emoções, que devemos apagar o conflito dentro de nós, e hiperbolizamos a competência, a beleza, a juventude. Não se pode ser bebê, não se pode morrer, nem envelhecer, nem morrer, e vivermos todos num estado estático, onde de facto a vida mental corre riscos muito graves. As histórias, nomeadamente as lenga-lengas, tudo isso, mas as histórias tradicionais, os contos de fadas,
que têm histórias de horror, como sabemos, são matéria-prima essencial para que as crianças se possam identificar e forjar, no fundo, as suas soluções para os seus próprios problemas. Obrigada. Sim, vamos passar aqui à Lúcia. Eu queria te perguntar, Lúcia, bem, antes de perguntar, trouxe-te um poema. Eu sei que tu gostas de poemas. A Ana Atterley escreveu este poema. Nós não estamos nessa época, não é? Lá está, este debate chama-se a censura em tempos de democracia. Mas diz assim: bateu à porta ao agente, mostrou o cartão e disse: fomos informados. Entrou, percorreu a casa toda, revistou os livros. Era já tarde, era a segunda vez. Disse: tenha cautela. Saiu, fechou a porta. Fechei-me. E este fechei-me era aquilo que eu te queria lançar, porque queria te perguntar, a mim, quer dizer, criou um impacto muito grande quando o li, porque pensei imediatamente na autocensura, não é? Naquilo que nos deixa a intimidação, não é? Quando vamos para casa e quando estamos como criadores, como artistas, como escritoras. Queria te perguntar como é que tu geres isso, se isso te acontece, o que é que tens para dizer, se isto ressoa em ti, e também um denominador comum das várias narrativas que nós ouvimos sobre a censura é o facto de muitos autores, livreiros, bibliotecárias, professoras, nos dizerem que sabem que existe provavelmente uma maioria de pessoas de pessoas que estão a favor da existência destes livros, totalmente contra a censura de livros, mas que não aparecem. Ou seja, até que ponto é que estamos um pouco sozinhos e como é que tu te sentes em relação a isto? Sentes-te acompanhada? Sentes que as pessoas que defendem os teus livros estão contigo? Olá, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite e por esse poema maravilhoso da Ana Atterley, que é uma das minhas poetas preferidas. Portanto, foi muito bem escolhido. Muito obrigada, Filipa. Em relação ao que eu escrevo, eu não penso muito sobre o resultado que terá negativo. Normalmente não penso no resultado negativo que pode ter. Eu penso sempre no resultado positivo, na forma como vou intervir na sociedade, ou como vou tocar alguém, ou como posso mudar alguma coisa no mundo através das narrativas que eu vou fazendo. Depois, o que acontece quando publico... Olha, estamos para aí. Estamos a esperar para ver. Não... E nem sequer me preocupo muito depois, quando os livros são publicados, de quais é que são as repercussões negativas que eles têm. Eu concentro muito mais nas mensagens positivas que vou recebendo, sei lá, com o Raízes Negras, por exemplo, de uma rapariga de 14 anos escreveu-me e disse, pela primeira vez eu entrei, era uma rapariga, uma adolescente negra, e disse-me, pela primeira vez entrei numa livraria e senti-me representada. Ou, agora, quando a Sociedade das Primas levou a adaptação do teatro no meu bairro a uma escola, no final houve uma criança que chegou ao pé deles e disse: vocês salvaram a minha vida. Ou seja, para mim, todas essas coisas, mesmo que seja mudar a vida de uma única pessoa, a mim vale mais e é muito mais importante do que tudo o resto depois com que eu tenho que lidar cotidianamente. Isso... Comigo pode ser bem. Portanto, está tudo bem. Quanto às pessoas, o apoio das pessoas. Também é outra coisa em que eu não penso muito, sabes? Não... Eu sinto que muito carinho vindo das pessoas, sinto o apoio vindo das pessoas, mas... não estou à espera que constantemente as pessoas vão lá para me defender e que estejam presentes nas coisas. Portanto, eu acho que passa por aí, pelo carinho que vou recebendo, também pelas mãos dadas com a Mariana Jones, por exemplo, que de todo o mal que nos vai acontecendo, trouxe-nos esse bem. É que de repente passámos a ser muito próximas uma da outra e falamos várias vezes ao telefone, partilhamos os nossos sentimentos uma com a outra e sabe muito bem ter alguém que te compreende e que sabe exatamente
Eu ia-te dizer também que, ao ler estes testemunhos, se percebe que, por vezes, deixa de ser o livro e passa a ser a pessoa. Ou seja, é a pessoa que é atacada, no fundo. É como se fosse a materialização desse ataque, é um pouco uma perseguição pessoal, não é? Mas é muito inspirador ouvir-te falar com essas defesas, não é? E com essa riqueza, não é? Que é dedicada ao que é de positivo que nasce da tua obra. Sim, até porque é um caminho, não é? Esta verdade da extrema-direita e a luta antirracista e a luta feminista não é uma coisa nova na minha vida. Vai fazer este ano 30 anos, que são realidades com as quais eu me confronto constantemente, portanto não são grandes novidades. Se calhar por isso eu já consigo relativizar, porque já é um caminho longo. Sim. Se calhar passa ao André e... André, eu queria colocar-te aqui umas perguntas, mas antes comentar também que ainda ontem se despediu mais um bibliotecário nos Estados Unidos, a propósito de um display, de um destaque de coleção no âmbito do mês do orgulho. E uma das coisas que ele diz, eu trouxe aqui uma citação, ele diz que as pessoas que contestaram e que foram muito insistentes têm sido consistentemente resistentes à minha contribuição, mas nenhum deles usa a biblioteca, eles não interagem com a comunidade da maneira que eu interajo, e para fazerem um julgamento geral como este para o livro em nome da comunidade, porque é isso que acontece, é em nome de uma comunidade que não se conhece. Foi a gota d'água para esta pessoa. Então faz-me pensar aqui nesta dissociação ou apropriação da palavra comunidade, não é? Muitas vezes, e das pessoas como um todo, do qual não se conhece uma grande parte, muitas vezes. E ligando também um bocadinho a que isto não é ao calhas, há uma espécie de curadoria quase interseccional. Os livros mais atacados têm temática LGBT ou questões raciais. Então, perguntar-te se tu achas que este ataque à arte tem a ver com a arte colocar, não é, em frente de nós aquilo que se quer silenciar, ou que estas pessoas gostariam de silenciar, e como é que tu também nos podes dar pistas sobre aqui uma possível luta contra este ódio e esta transfobia? Obrigado pela questão. Em 5 minutos. Sim, 47% sensivelmente dos livros que estão a ser banidos, dos tais 4.000 e tal livros, são livros ligados à comunidade LGBTQIA+, ou relacionados com temas raciais. E isso diz muito do que é que aquelas pessoas, o que é que está a incomodar. E eu acho que o que está sempre... É interessante isso que dizes de... Muitas vezes aquelas pessoas nem leram o livro, ou nem frequentam a biblioteca, ou não leem no geral, não é? Mas estão super preocupados com o efeito que aquele livro possa ter. Mas isso é facilmente explicado se pensarmos que o que está por trás é o medo. E quando nós temos medo de alguma coisa, a primeira coisa que fazemos é evitar. O evitamento é o primeiro contacto, não é? Ou nos fingimos mortos, ou tentamos evitar aquilo que nos mete medo. Então é claro que essas pessoas que têm medo e que têm esse tipo de preconceitos não vão ler os livros. Não vão ler. Elas nem sequer querem pôr a hipótese de estar perto de uma coisa que as incomoda. Portanto, não vão ser essas as pessoas que vão ler. Mas também não querem que outras pessoas leiam. Não é? E estão a salvar a humanidade de algo que para elas é extremamente perigoso, algo que é muito assustador. Então eu percebo que não vai ser por aí, não vai ser pelos livros que aquelas pessoas vão perder o medo, porque para isso elas tinham de pegar no livro e lê-lo e irem além do título. Mas aquilo a melhor forma de combater o preconceito continua a ser as histórias. E as histórias contadas na primeira pessoa, porque ao aproximarmos de algo que nos mete medo, nós perdemos o medo. Nós percebemos que aquilo que nós imaginávamos que era tão assustador assim, não é. Então há aqui realmente um problema, que é aquilo que podia salvar também aquilo que as pessoas estão a evitar, não é? Em relação... Eu posso dizer uma coisa em relação a uma coisa que foi dita aqui? Estavam a falar desse livro, que isto porque eu acho que tem uma ligação.
Esse livro, a história é baseada numa coisa que aconteceu mesmo e que está a acontecer em vários jardins zoológicos do mundo, que havia um ovo órfão, um ovo de pinguim, e havia nesse jardim zoológico um casal estável, e um casal estável era a única forma de salvar o ovo. Esse casal era constituído por 2 pinguins machos, porque na natureza, ao contrário do que essas pessoas que odeiam esses livros imaginam, na natureza também existe uma certa diversidade, às vezes muito maior do que podemos imaginar. Então, esse ovo foi doado a esse casal conseguiu chocar o ovo e criar um pinguim bebê com sucesso. E nós pensamos, porque é que uma pessoa acha que um livro sobre pinguins pode ser sexualmente explícito ou pornográfico ou o que quer que seja? Não é nada disso, é um livro sobre família e sobre carinho, não é? Só que traz essa ideia de que isto é natural, isto não é algo que está a ser imposto de uma forma... E essa ideia não é uma ideia... Não é uma ideia que as pessoas queiram que passe, não é? Sim. Mas no fundo é uma história sobre uma família, sobre pinguins. E há bocadinho quando estavam também a falar de que efeito é que podem banir estes livros. Uma coisa é muito óbvia. Há imensas crianças que nascem em que têm pais gay e mães lésbicas. Essas crianças merecem uma representação no mundo. Elas não precisam de crescer a pensar que a família delas é completamente fora do normal e que não é aceitável e que aquilo não é uma família digna. Não precisam disso. Pelo contrário, elas precisam de ter referências. E pior ainda... Então nós estamos a retirar a possibilidade de essas crianças nascerem com referências saudáveis. Pronto. Sim, eu ia-te só complementar aqui com esta ideia do quão desproporcionado é, sobretudo quando envolve livros para a infância, porque o que se nota é um livro que fala de afetos. É como tu dizes, isto fala de afetos, não é? Assim como o livro da Mariana Jones e como mesmo o livro O Meu Bairro também. Mas o livro que fala de afetos, quando é juvenil, é considerado pornográfico, se é infantil, é logo taxado, classificado como pedófilo, ou seja, criminoso. Então, esta desproporção, eu acho que nos dá a dimensão do medo, não é? Do terror que isto implica, não é? Pedro, se calhar passava para ti e ia-te pedir, a APEL assinou agora recentemente a Declaração sobre a Liberdade de Expressão e as Liberdades de Publicação e Leitura. Queria que nos apresentasses um bocadinho o que diz esta declaração, porque é que foi importante participarem, tomar esse posicionamento e em que medida é que os livreiros e editores podem constituir aqui também um apoio, não é, concreto aos autores e autoras para que não percam a liberdade de criar. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Não só foi necessário, como infelizmente ainda é necessário este tipo de declarações. Esta é uma declaração que sai do International Publishers Association, que basicamente é a Associação Internacional de Editores Mundiais, e onde existe um comitê. Eu estou no comitê executivo e há um comitê que se chama Freedom to Publish. É um comitê que tem como objetivo garantir que editores e livreiros por todo o mundo têm um espaço onde podem exercer em liberdade e em plena consciência aquilo que é o ato de edição e o ato de venda de livro. E o que é extraordinário nesse comitê é que todos os dias, literalmente todos os dias, passam casos de detenções, espancamentos, apedrejamentos, e muitas vezes, se nos parece infelizmente banal quando isto vem de países, regimes totalitários e onde nos parece que é normal esse tipo de reação, o que mais nos espanta é quando isto acontece em países, aliás, foram aqui referidos vários, Estados Unidos é um deles, mas vários países europeus onde há editores e livreiros que têm enorme dificuldade em exercer essa liberdade de edição e de venda de livros. E por isso consideramos que é necessário de vez em quando relembrar que há coisas que não são garantidas, nomeadamente na democracia. Aliás, é isso que estamos aqui a discutir, não é? É muito fácil, por vezes, esquecer-nos
que há uma série de atividades, de formas de estar que nos parecem banais, o que é ótimo, o que significa que já passaram várias gerações que tiveram de lutar por isso, e de repente, quando estamos nesse espaço onde nos parece adquirido, é quando começa a aparecer tudo o que, enfim, falamos aqui. O André referiu também aqui várias coisas. E para nós, editores e livreiros, é necessário vir garantir que isto é fundamental. Porquê? Porque o ato de edição, aliás, como o ato de escrita, como o ato de venda de livros, como a intermediação que é feita nas bibliotecas, é, acima de tudo, um garante da liberdade de expressão. E é fundamental que essa liberdade de expressão vá depois desaguar na diversidade, naquilo que temos vindo a falar, em que acho que qualquer perspectiva, temos aqui uma, como foi dada aqui pela Mónica, como outras, vai dar sempre à necessidade dessa diversidade. Sem diversidade não existe liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão não existe uma cultura democrática. Sem uma cultura democrática não vamos ter uma sociedade desenvolvida e plena e capaz de ter esta capacidade de representação que fomos ouvindo aqui. E normalmente, se os escritores, autores, são dos primeiros a serem censurados, cancelados e por aí fora, os editores e os livreiros vão no mesmo caminho. E hoje em dia vemos este movimento incrível que acontece à volta das bibliotecas, nomeadamente nos Estados Unidos e no Canadá. Há que relembrar que o Asterix foi cancelado e escondido e banido de várias bibliotecas canadianas por movimentos de extrema-direita religiosa. O Asterix, portanto, já não estamos a falar de livros como este, que de facto, enfim, já que explicámos, são livros de carinhos e de sentimentos, mas quando vamos esticando os limites, e já o próprio Asterix e o Lucky Luke são cancelados, ou são censurados, ou são, neste caso, foram queimados mesmo. Obviamente estamos perante aqui movimentos que começam, mais uma vez, a nos lembrar que estes direitos não são adquiridos. Eu já agora, só para terminar... No caso do Asterix, qual foi a razão? Eu não me recordo bem qual foi a razão. Eu recordo-me que começou por um álbum e começou com... teve a ver com uma... Eu não sei se estou em erro, foi quando Asterix ou Obelix vão ao Egito, e onde a Cleópatra aparece como uma mulher de pleno direito, num período onde, pelos vistos, as mulheres não tinham capacidade para exercer aquele tipo de poder. Começou por aí, depois, entanto, foi o Lucky Luke. No caso do Lucky Luke era porque representava um certo tipo de masculinidade que, curiosamente, para este movimento de extrema-direita religiosa, também levantava uma série de problemas. Mas já agora queria dar aqui um exemplo também muito curioso. Nós, na APEL, temos um arquivo com cerca de 11 mil entradas, se não estou em erro, de vários resumos, relatórios, ou resumos de relatório das razões ou os argumentos por que razão é que a PIDE censurava os livros. E aquilo é uma leitura absolutamente fascinante. Para já, a maior parte do medo, como o André disse, mas depois acrescenta-se a camada da ignorância. E, portanto, se hoje podemos rir com algumas das formas ou algumas das decisões que foram tomadas para censurar a edição de livros, na altura é espantoso como de repente há poder nesta ignorância, não? Nestas pessoas que pela ignorância. Mas depois vemos também muitas vezes uma estranha e estrambólica candura era o que levava a essa mesma censura. Que há a palavra e a pontuação e a forma como a palavra mãe, por exemplo, deveria ser representada, e, portanto, aquele inspetor achava que aquilo já tinha um significado lateral ao que era para ele um significado de mãe, enfim, errado, mesmo para os parâmetros da altura. E o que é assustador é que hoje, olhando para aquilo, e que já estamos agora a celebrar os 50 anos quando isto acabou, hoje encontramos muito daquele tipo de argumentos. São exatamente iguais, ou são muito parecidos. Provavelmente mudamos um bocadinho alguns significados, mudamos provavelmente os livros, mas são exatamente os mesmos argumentos que são utilizados para censurar, para limitar. E é curioso, e com isto acabo, muitas vezes com caráter bondoso. Há ali uma candura na forma como querem ensinar a um grupo como se devem comportar, ou que devem ler, ou que devem ter, não é? Portanto, parte de uma certa bondade para depois existir esse tipo de comportamento muito violento, que é a limitação da liberdade de expressão e de edição. E por isso, obviamente, para nós, vamos continuar a assinar este tipo de declarações, porque infelizmente continua a ser necessário lembrar que nada é garantido
e que continua a haver muita pressão para este tipo de ações. Sim, sim, estava aqui a pensar que uma das bandeiras, não era, que li em alguns testemunhos e relativamente ao que estavas a dizer, que tem a ver com estar atento às derivas ideológicas e ao experimentalismo social. E o que me faz pensar realmente isto para já é um ciclo, não é? Estamos outra vez na censura e por motivos que são ainda por cima... ou seja, como é que nós podemos evoluir sem experimentar? Como é que, não é? Desde quando vai deixar de existir vão deixar de existir novas ideologias? Portanto, é uma coisa quase à partida perdida, mas enfim. Sérgio, last but not least. Eu sei que também tens, como chefe de divisão e bibliotecário, tens passado algumas experiências de alguma contestação, não é? E eu gostava de perguntar aqui este posicionamento porque também em vários testemunhos se ouve, inclusivamente a Maria e eu tivemos a assistir a um debate em que se falava também de censura e que se perguntou, e que a pessoa que estava a falar nos disse, nós tentámos, era nos Estados Unidos, nós tentámos ignorar ao início, mas depois, quer dizer, a situação piorou, ou seja, e estava aqui a pensar até que ponto estamos neste momento aqui em Portugal, ainda nesta situação entre o perigo de ignorar estes movimentos de censura e os riscos de combatê-lo, não é? E gostava que tu comentasses isto e que partilhasses connosco como é que mantens a liberdade de programação e a liberdade de escolha da coleção, uma certa independência. Como é que combates, não é? Como é que te mantens nesta luta? Bom, boa tarde. São muitas... Bom, eu tenho aqui muita coisa que gostava de dizer, mas não vai ser possível, porque há muitas camadas nesta questão da censura. Eu gostava só de ler três pequenos certos. Um da Declaração dos Direitos Humanos, que diz o seguinte, é o artigo 10... Não, é o artigo 19, que diz: todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Portanto, isto é a Declaração dos Direitos Humanos e passava agora para a Constituição, porque depois vão perceber o que eu quero com isto. Com a Constituição, com o livro, né? Com esse livro, a Constituição da República Portuguesa, que curiosamente eu acho que continua a não fazer parte do Plano Nacional de Leitura. Onde é que está? E que era interessante porque eu já há uns anos ando a pensar, e agora penso que é a altura certa, em 2026, não é? Portanto, a primeira Constituição faz 50 anos. Era muito interessante que as bibliotecas públicas pensassem num clube de leitura dedicado à Constituição da República Portuguesa e, portanto, como esse livro, não é? De onde deriva o nosso Estado de Direito, a democracia, não é? E pôr-nos a pensar do que é isso, os direitos, a democracia, a liberdade, não é? A Constituição tem dois artigos que remetem para este direito fundamental, que é a liberdade de expressão. Então, o artigo 37 diz: todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de se informar e de ser informado sem impedimentos nem discriminações. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. E acabava com o artigo 13, também da Constituição, que é o princípio de igualdade, que diz isto: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo,
raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Bom, e porquê é que eu fiz esta referência, li estes artigos? Porque justamente a programação, a primeira coisa que eu fiz, portanto há cerca de 2 anos, quando assumi estas funções, enfim, de alguma responsabilidade, foi, por um lado, pensar num documento, num guia de gestão e desenvolvimento das coleções, do acervo, e, portanto, definir e tornar transparente porque compramos o que compramos, o que é que está na base das escolhas, da seleção dos livros, dos documentos que as bibliotecas adquirem, por um lado, e, por outro lado, construir uma programação, um plano, digamos, estratégico, que teve como base 3 coisas. Por um lado, o Plano Nacional de Leitura e o convite, digamos, que o plano, este novo plano, que nasce em 2017 e, portanto, vai até 2027 e pretende mobilizar todas as autarquias no sentido de adaptar esse Plano Nacional de Leitura às realidades locais. Portanto, por um lado, ter este documento para construir esse plano estratégico até 2027, mas alinhá-lo com outras coisas que muitas vezes as bibliotecas trabalham de forma separada. Isto é, temos as bibliotecas públicas e as escolares também, que é, por um lado, trabalhar muito a questão da promoção do livro e da leitura, com um foco, na minha opinião, demasiado escolar, ou demasiado focado na comunidade escolar, e demasiado focado no livro, no objeto de livro, e pronto, e por aí depois poderíamos pensar que também este livro, este modelo que está por detrás do Plano Nacional de Leitura está muito preso a um certo cânon literário. E desprezando outro tipo de leituras, outro tipo de livros mais populares e outro tipo de leituras que também, porque hoje em dia lemos, cada vez lemos mais, na minha opinião, mas lemos em diversos suportes, não é? Portanto, o livro deixou de ser esse objeto privilegiado de leitura. Bom, e então eu estava a dizer o Plano Nacional de Leitura como documento para sustentar esta programação, mas alinhá-lo com outros 2 modelos que para mim faziam sentido. Por um lado, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que também é outro documento que tem mobilizado as instituições públicas, as autarquias, a construir em torno daqueles objetivos um conjunto de políticas públicas que não estão relacionadas com o livro, mas estão relacionadas com um conjunto de problemáticas sociais que devem ser alinhadas com o trabalho das bibliotecas. E, por último, a questão dos direitos humanos. E, portanto, foi este documento, portanto, foi um plano estratégico até 2027 que eu propus ao Executivo de uma programação sustentada num documento que tem por detrás estas diretrizes internacionais, este trabalho, não é, que já está por detrás de muitas políticas públicas. Portanto, por um lado, este guia de gestão e desenvolvimento de coleções e, por outro lado, bom, isto permitiu que pudéssemos começar a comprar livros sobre temáticas que habitualmente a biblioteca não comprava. Portanto, todas aquelas temáticas que hoje em dia são consideradas fraturantes. As questões feministas, as questões raciais, as questões LGBT, as questões relacionadas com os movimentos com a extrema-direita, com os movimentos antifascistas, com as questões relacionadas com todos estes grupos fundamentalistas ligados à extrema-direita, mas também a certas religiões ou certas igrejas mais extremistas. Bom, e por outro lado a programação, que de uma forma, digamos, claro, isto foi aprovado, não é? Claro, podia não ser, mas pronto, foi aprovado e dá-nos, isto dá à biblioteca, não é? E à equipa uma segurança acrescida e uma proteção. Portanto, isto é muito importante. As bibliotecas, não é? Cada uma à sua medida, cada uma com a sua realidade, não é? Isto
estes documentos, com aquilo que eu proponho, faz sentido, ou acho que faz sentido no município de Vila Franca de Xira, poderá não fazer sentido noutros concelhos. Pronto. A ideia é, todos os anos, até 2027, trabalhar um grande tema que deriva dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. O ano passado, a igualdade de género, que causou, enfim, que foi, digamos, o início deste turbilhão e desta sucessão de problemas que começaram com a Lúcia, que foi, digamos, que estreou, que foi pioneira, não é? Fomos pioneiros nestes movimentos que odeiam livros ou odeiam certos livros. Pronto, este ano vamos trabalhar, ou estamos a trabalhar a questão do idadismo, para o ano iremos trabalhar a questão do capacitismo, ou seja, tudo temas que de facto não são muito habituais sem trabalhados de forma continuada pelas bibliotecas. Pronto. Isto para dizer que é muito importante que as bibliotecas estejam conectadas com o cotidiano, com os problemas que as pessoas estão a atravessar, vivem no seu dia-a-dia. E isto passa por assumir um papel social, cultural, educativo, social, mas também político. Pronto. E a questão do papel político é um papel que não é um papel partidário, mas sim um papel de assumir que a liberdade de expressão, que o combate à censura, que a defesa da cidadania e dos direitos humanos é qualquer coisa que cabe ou que é um objetivo primordial do trabalho das bibliotecas públicas. Okay. Só para terminar. Sim. Só para terminar. A questão... A censura sempre existiu e os livros sempre foram considerados objetos perigosos por muita gente. Há aqui uma questão, é que porquê os livros, numa época em que há informação muito mais perigosa, em muito maior quantidade, muito mais violenta, de âmbito pornográfico, violento, de incitamento, enfim, ligadas a questões ou à promoção de atos criminosos na internet, não é? Portanto, à distância de um clique. Isto é, o que é que faz com que, para muitas destas pessoas extremistas e fanáticas, ou que têm um modelo de sociedade que querem impor aos outros, um livro seja mais perigoso que um telemóvel, que muitas vezes estes mesmos pais dão aos seus filhos pequenos e passam horas, não é, entretidos a jogar em grupos de WhatsApp. Bom, portanto, o perigo, a quantidade de informação perigosa é muito maior, com certeza, no telemóvel. Por outro lado, só para terminar, esta questão destes movimentos, destes novos sensores, desengane-se que são coisas... Bom, os Estados Unidos são um bom exemplo porque tem uma grande tradição de censura. Também tem uma grande tradição de contra-censura, de movimentos organizados. Mas, neste momento, nós temos casos graves a acontecer em Espanha, por causa da subida do Vox. Em França, há muitos anos, desde os anos 90, que temos bibliotecários ameaçados, agredidos, com presidentes a interferir diretamente, a pedir para se retirar obras e a exigir que se compre outras obras. Pronto. E um pouco por toda a Europa. Portanto, estes movimentos... são movimentos que não são orgânicos, estão extremamente bem organizados, estão ligados, por um lado, politicamente, ligados à extrema-direita e a movimentos neofascistas, por outro lado, a movimentos religiosos, sobretudo movimentos fundamentalistas, evangélicos, ultracatólicos, e têm um propósito, ou seja, há uma agenda política com um objetivo claro e bem organizado, que é o de destruir, de várias formas, a censura é uma delas, este modelo de sociedade democrático, aberto, inclusivo e multicultural. E aqui, muito obrigada pela tua exposição e por partilhares um bocadinho esta estratégia que é muito interessante realmente, ou seja, que a base, não é, da nossa atuação seja fundamentada em pilares tão importantes como estes que tu falaste, não é? Então, agora acho que é o momento de abrir para todos vós, tanto em perguntas que queiram colocar, como também em observações que queiram fazer. Por isso, há por aí um microfone. Quem é que se atreve a quebrar o gelo?
Sim, já estou a olhar para ti. Muito obrigada. E a combinação que partilharam connosco, pelo menos a minha cabeça está cheia e a fazer muitas ligações. Mas há uma coisa que me preocupa em particular, e é a questão da solidariedade em momentos como estes. Ouvi, por exemplo, a Lúcia dizer: eu passo bem, não é? Eu agora falo com Mariana. Mas quando é que este assunto passará a ser um assunto nosso e não teu e da Mariana? E poderemos combater o que está a acontecer se não assumirmos como nosso? Eu fiquei, e as minhas colegas sabem disso, quando foi a interrupção o protesto, no lançamento do teu livro, fiquei para ver quais são as instituições culturais que vão achar que devem reagir a isso, tomar uma posição. Foi o Teatro do Bairro, que é vizinho da livraria, da Travessa, e depois, de uma forma muito interessante e discreta, foi o Luca, o Teatro Luís de Camões, que 1 ou 2 dias depois publicou uma fotografia com um livro na biblioteca infantil, que tem a dizer: nós temos este livro. E depois fiquei mais um bocadinho à espera. E não houve nada. Foi um silêncio. E somos o setor cultural. Somos museus, somos teatros, somos artistas, somos bibliotecas, somos arquivos. Foi silêncio. Como então vamos conseguir preparar-nos? Porque também não vamos, penso eu, que não vamos querer esperar que isto tome as dimensões que tem tomado nos Estados Unidos, não é? Temos que nos preparar antes. Obrigada. Queres que alguém comente aqui Quem quiser. se alguém quiser? Posso comentar rapidamente? Bem, quando aconteceu a questão do livro, rapidamente a internet inteira se mobilizou. E claro que nesses dias eu senti um grande apoio de pessoas das quais eu não tinha qualquer ligação. Portanto, a população em geral, pelo menos do Instagram, mobilizou-se bastante. É verdade, é um facto que fora do setor livreiro foram muito poucas as mensagens que chegaram. E eu acho que a forma de não ficarmos à espera que continue a acontecer e que haja uma escalada é fazer debates destes, é debater, é as câmaras municipais levarem às escolas pessoas como o André, como eu, a Mariana, a Andreia, para falarmos das questões de género, das questões das diversidades, sejam elas quais forem, desde religiosas a familiares, a todas as diversidades possíveis e imaginárias. É as câmaras municipais promoverem livros diversos, com realidades diversas, e haver cada vez mais divulgação de todas as formas de vida, todas as maneiras de ser de todas as pessoas, para que cada vez se torne mais normal e natural as diferenças e as pessoas serem diferentes. Porque nós... Às vezes incomoda-me um bocadinho aquela coisa que nós dizemos sempre: não, somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Não somos todos iguais. Somos todos diferentes, vimos de sítios diferentes, temos acesso a coisas diferentes, temos obstáculos diferentes. E isso era muito difícil em 1990, quando a SOS Racismo fez isso. Era preciso fazer essa campanha primeiro, mas já passou. Já estamos noutro patamar, já estamos noutra altura. E é preciso mostrar todos os livros, os que estão certos, os que estão com uma linguagem antiga, que mostram o caminho que nós fizemos. A liberdade de expressão passa também por aí, não é? Não é mudar a linguagem dos livros, é completar com algumas achegas. Porque é que se falava assim? Porque é que se dizia isto? Dizia-se isto porque a nossa sociedade estava aqui. E agora, felizmente, já subimos mais 2 degraus. E, portanto, estes livros continuam a existir. Se os apagamos, deixamos de poder contar a história da evolução da nossa sociedade a nível cultural, sociológico, de diversidades. Não é? Portanto, eu acho que o caminho é esse. É dizer, ok, isto antes era assim, depois foi assim, agora estamos aqui, bora ver como é que é o futuro. E bora lá construir um futuro conjunto, forte, unido, e passa por aí, por conversar, por divulgar, por levar às escolas, por trazer as crianças e os adolescentes às bibliotecas e questionar, e ajudá-los a questionar, porque a realidade que eu me deparo nas escolas
é que muitas vezes as crianças todas as outras idades não questionam. Absorvem e depois não há questionamento. Isso é muito perigoso, quando não questionamos. Isto porque tu tocaste aí uma coisa que eu acho que é relevantíssimo, que é, e há bocadinho também falámos, as várias camadas da censura, não é? A mais óbvia, todos nós conhecemos, mas depois esta questão da reescrita que tu tocaste agora, que eu acho que é fundamental perceber que também é uma camada sensória. Por um lado, porque perdemos essa memória histórica, que é fundamental, e também porque deixa de fora a diversidade, por muito inquietante, perturbante que seja, não é? Nós, pelo menos no editores e livreiros, acreditamos sempre que é no espaço público que devemos falar sobre os livros malditos e não escondê-los, ou também reescrevê-los, ou mudá-los, porque ao fazer isso, muitas vezes estamos a dar ainda mais argumentação para quem os quer considerar de uma certa forma. E só queria dizer isto para já, porque eu acho que isso é fundamental, porque não nos podemos iludir que estes movimentos vêm só de uma extrema-direita ou de movimentos ultra-religiosos, não vêm apenas daí. Vêm também de outros lados. De repente a censura, a reescrita, a forma como nós olhamos para um original, para um ato de criação, por muito perturbante que seja, e agora vamos tentar aqui abstrair-nos um pouco disso, é de repente fácil trazer para cima da mesa este tipo de ações. Ou a tradicional queima de livros, como há bocadinho referi, ou a pressão sobre bibliotecários para retirar os livros ou para não os comprar, mas também esta reescrita. Nós, editores, e em Portugal, estou a falar em Portugal, temos recebido com alguma regularidade esse tipo de pressão. Porquê é que vocês editaram isto? Ou porquê é que, editando isto, não tiraram este capítulo? Ou por que razão é que vocês deixam este autor utilizar este tipo de palavras? E volto a referir aquilo que referi na minha primeira intervenção, que é muitas vezes é um ato bondoso. Isto é, eu como leitor, ou como homem, ou como cidadão, olho para aquilo e digo, ele tem razão, mas não me compete fazer isso. Porque eu como editor o que tenho de fazer é, para já, cumprir aquilo que o escritor, ou escritora, ou o autor me deu, numa simbiose, que é aquela que acontece entre um editor e um escritor, sem valoração, não é? Agora não vou fazer aqui juízo de valor, pode ser bom, pode ser mau, isso agora é outra questão. Mas isto é uma dinâmica que não pode ter na base reescritas, limitações, rasuras a posteriori. E, portanto, foi bom teres referido isso, porque não nos podemos esquecer também desse lado e olharmos para a censura apenas para o lado mais óbvio que vem de facto destes movimentos, que é real e estou de acordo com o Sérgio, muitas vezes tem pretensões políticas que vão muito para além da questão normativa e valorativa, é uma forma de tentar impor um certo tipo de modelo e é paciente, é uma coisa que é paciente, é vista a médio e longo prazo, não é para hoje, é para as próximas gerações, e é isso que é tenebroso, mas depois também não nos podemos esquecer desse lado que é relevante e que nós, do lado dos editores, em Portugal já vemos e testemunhamos com alguma regularidade. Alguém tem algum contradição? Com licença, olá a todos. A partilha que eu queria fazer é porque estou a fazer uma investigação sobre este fenómeno dos casos de censura e acho que seria talvez interessante partilhar alguns dados que já fui recolhendo. A minha amostra foi nas BLX e, portanto, no meu período de investigação falei com 82 pessoas, fazendo algumas perguntas sobre se já tinham experienciado de tentativas não de censura, mas de contestação de materiais. Não só livros, mas materiais de divulgação, filmes, atividades de biblioteca. E destas 82 pessoas, 36 disseram que sim, que já tinham experienciado. E um dado que achei muito relevante é que há mesmo uma correspondência direta com aquilo que se passa internacionalmente, ao nível dos conteúdos que suscitam estas queixas e que, aliás, como já referiram. Portanto, só para encontrar aqui o top 3, digamos assim, de conteúdos. Primeiro, conteúdos sexuais, conteúdos LGBTQIA+, e, em terceiro, conteúdos que se diz não ser adequado ao público infantil.
Portanto, há aqui mesmo, podemos estabelecer quase esta ideia de que, de facto, é um fenómeno internacional, que há quase aqui um copy-paste de coisas que se podem estar a ver no estrangeiro. E, pronto, talvez outro dado que gostaria de partilhar, se calhar um dado um bocadinho mais feliz, é que, quando perguntado aos bibliotecários se, numa situação de contestação, se retirariam o material das estantes, quase 100% das pessoas responderam que não retirariam. E responderam quase sempre de forma muito, muito assertiva. Portanto, acho que isto é um dado positivo. Pronto, é isso. O passo a seguir é retirar o bibliotecário. Pois, mas já acontece. Não aqui. Nos Estados Unidos o que está a acontecer é que as pessoas vão participar nas reuniões das bibliotecas e ficam lá a ver que livros é que são escolhidos e que livros é que não são escolhidos e fazem ameaças e levam armas. Aqui ainda não há licença de porte de armas, mas deve ser assustador ir para o trabalho, não é? Trabalho numa biblioteca pública e aparecem uns tipos com armas para a reunião de trabalho, não é? E pronto, temos de começar a... É porque as modas passam muito rápido, agora isto evolui muito rapidamente. E de qualquer forma o impacto na saúde mental destes profissionais, lá e cá, não é? Claro. Sim, aqui há mais gente armada em parva apesar de tudo, também é perigoso. Eu só gostava de reiterar o que vocês disseram em relação a estes movimentos. Claro que estão mais associados e estão mais organizados assim, mas nós temos que estar atentos para não incorrer no risco de polarizar e, de facto, às vezes querer apagar a história. Portanto, há movimentos mais de esquerda, por assim dizer, depois, que têm tido, às vezes, algumas atitudes infelizes, como estas de querer branquear a história e de querer retirar... lá está a confundir o literal com o simbólico e querer modificar a linguagem. Também não é por aí, não é? E também gostava de dizer qualquer coisa que tem a ver com o que disse a Lúcia, com a questão da censura e também o que se falou aqui em relação às crianças. Claro que há conteúdos que têm que ser adaptados às necessidades das crianças. Há outro risco, lá está o oposto, que é achar que as crianças devem ser privadas do imaginário e que não se pode mentir às crianças e muitas vezes há uma violência no expor conteúdos se não forem preparados. As crianças têm necessidades diferentes, lá está, e com o que a Lúcia disse, somos todos iguais, mas partimos de sítios diferentes e com necessidades diferentes. E pode ser extremamente violento também tentar negar esses diferentes lugares. Falou-se de medo e falou-se de... Lembra-me lá, de ignorância, sim. Há uma coisa que eu gostava de dizer também. Isto tem muito a ver com poder, no fundo. Estas questões e a violência têm a ver com poder, não é? Está muito ligado ao poder. E porquê é que é tão assustador? É assustador pela incerteza e pela imponderabilidade da vida. E eu acho que daquilo que muitas vezes estas pessoas fogem é, de facto, de não saber. Não é? E se nós temos medo das perguntas das crianças, e realmente se as crianças deixarem de perguntar porquê, deixa de haver abelhas no mundo e deixa de haver vida mental, não é? Portanto, a vida tem a ver com, de certa maneira, a célula, o movimento da célula, o pulsar do coração, definem a vida. A vida não é flat. É feita destes movimentos entre sei e não sei, vou e não vou, e é no meio, não é, como na música, os silêncios, as pausas, é que marcam o lugar para a criatividade. E, de facto, a cultura é um bem de primeira necessidade, tão importante como comer e como tomar conta, não é, cuidar, como no livro. Achei engraçado, realmente não conhecia, mas nós também excluímos muito a vida animal e a vida do planeta é outro dos perigos, não é? Portanto, nós, seres humanos, donos da racionalidade e construímos a ciência para dominar a natureza, também estamos de costas voltadas para tudo aquilo que são expressões de vida e que nos apanham na curva, se nós tivermos a ilusão que as controlamos.
Isto faz-me sempre pensar, portanto, há uma ilusão também de controle, o tal poder, se acharmos que por censurar certos conteúdos eles vão desaparecer. Felizmente não vão, eu acho que aqui... Não vão, eu acho que não. Mas acho que há uma responsabilidade nossa de preservar isso e de continuar as narrativas daquilo que é iminentemente... Eu, como psicanalista, tenho que ser isto. O inconsciente existe mesmo que a gente o tente censurar. Há bocadinho, não é? Fez a pergunta à Lúcia, a autocensura. De facto, nós temos formas de nos censurar, mas, como no filme do Jurassic Park, não é? Que o ator diz, life always finds a way. E há uma maneira, de facto, há uma vitalidade que faz parte da vida que tende a emergir, felizmente. Claro que temos que criar condições para que essa vida, nessa diversidade, possa ser, se possa exprimir e possa ser continuada. Muitas vezes os movimentos extremistas estão mais bem organizados, de facto, porque são mais simples e a vida é mais complexa, portanto há mais expressões, as pessoas estão menos organizadas porque faz parte. Ainda assim, eu acho que sim, e concordo que isto são atos políticos e que todos temos uma responsabilidade. Acho que a política deve ser vista como uma coisa de todos, não é? E acho que é muito importante haver estes movimentos. Eu posso só dizer uma coisa? Eu acho que toda a gente que lê livros, um dos prazeres de ler livros é também escolher o que não ler. E é ir a uma biblioteca e tenho ali um estante enorme, eu escolho o que quero ler, escolho o que não quero ler e tanto me dá. Cada pessoa faz a sua escolha. O que acontece quando alguém proíbe um livro estar na biblioteca é que essa pessoa não está só a decidir que não o vai ler, ela está a decidir que mais ninguém o vai ler. E isso está realmente a acontecer. Há livros que estão mesmo a ser banidos de bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, e isso é uma forma de impedir as pessoas, é de estreitar a mente daquelas pessoas, as possibilidades de pensar daquelas pessoas até ao nível da pessoa que está a proibir. Que é de género, eu sou assim estreitinho e toda a gente vai ser igualmente estreito. E aí é que está o problema, é impor às outras pessoas. Porque aquela pessoa tem realmente liberdade de não ler aquele livro. Tem. E tem liberdade em minha casa, não se lê este livro. Opá, tudo bem. Agora, não vais impedir que toda a gente possa ler o livro. E aí é que está a questão. É que há um paradoxo, que foi aquilo que eu disse há pouco, é que os livros... digamos, na sociedade digital e da informação de hoje, voltaram a ser objetos perigosos. Quando, na internet, existe uma quantidade gigantesca de informação acessível à distância de um clique, imensamente mais perigosa. Isto é, a questão é porque é que os livros, não é? Objetos, digamos, um bocado anacrónicos, não é? Hoje em dia, falo do livro em papel, não é? Voltou a ser esse objeto perigoso, não é? Que, à semelhança do que acontecia, não é? No passado, não é? Em que havia autos de fé, em que os escritores eram perseguidos, mortos, os livros eram queimados, não é? Porque o livro, o que é que há no livro objeto que voltou a ser objeto de caça às bruxas da parte destes movimentos? Quer dizer, isto é preciso perceber, não é? O que é que, porque é que o livro, o que é que o livro tem esse simbolismo, não é? E tem, sobretudo, um autor. Porque, na internet, quem é o autor, não é, de toda a informação perigosa que circula na internet? Da desinformação, do discurso de ódio. Pronto. Não tem autor. Não tem autor. Portanto, a caça às bruxas, não é? A personalização, as ameaças, porque, como a Mariana dizia, não é? Ela percebeu que o problema já não era o livro que ela tinha escrito. Era ela, enquanto pessoa, que passou a ser, digamos, um ser abominável, diabólico, e estas são as palavras usadas por muitas destas pessoas. É esta linguagem. Porque se vocês forem ver os comentários, os posts que são publicados em Portugal e lá fora, porque estes movimentos comunicam, é uma linguagem de um grau de fanatismo, de seita, em que as pessoas são... em que há um incitamento ao ódio e há acusações, ameaças, injúrias, pronto, tudo isso, mas em que as pessoas são diabolizadas, em que é dito que elas deviam estar presas, que deviam ser mortas.
que estão ao serviço de uma agenda satânica, que são pessoas, a linguagem é uma linguagem medieval com milhares de seguidores. Em Portugal não ainda, mas noutros países. Porque há aqui uma coisa que eu só vou terminar, desculpa, é que a questão do ódio, não é? Do discurso de ódio e das redes sociais, que eu gostava também de poder refletir com vocês, é uma dimensão nova. Nestes novos sensores, é uma dimensão que acrescentou, que tornou todos estes fenómenos muito mais perigosos e muito mais globais. Desculpa ter interrompido, mas tu terias de ler qualquer coisa, não era? Espera só um bocadinho. Quem é que queria fazer uma coisa? Não, mas há ali uma pessoa que quer falar. Sim. Não, porque... Então, eu queria relacionar, ou melhor, queria-vos pedir um comentário. Portanto, vocês falaram em poder, em medo, que são, podemos organizar esses dois conceitos na ordem de valor, do comportamento. E depois falámos de uma declaração internacional, que é uma ação, e falaram também, o Sérgio falou, de como organizou, do ponto de vista, efetivamente, da regulamentação e da ação, a organização do seu acervo e uma programação. E a minha pergunta é, ou pelo menos o comentário que eu vos pedi era sobre os enquadramentos para a ação. Isto é, nós estamos a debater comportamentos, estamos a debater a censura, que é uma ação, e qual é a nossa resposta do ponto de vista da ação? Temos uma proteção jurídica que balize aquilo que é possível, que nos permita ser livres, por exemplo, a declaração para a liberdade de edição e publicação, etc. É um manifesto de intenções, não é? Ou seja, é um manifesto de um conjunto internacional de editores, livreiros, bibliotecários, autores, no sentido de chamar a atenção para um problema sensório, não é? Para uma questão sensória internacional, que se espera ter um efeito junto de quem? Dos governos? Que políticas é que poderiam legitimar a nossa liberdade? E, para além disso, quando o Sérgio leu os vários artigos da Constituição e dos direitos humanos, isso significa o quê? Que é isso que nos pode proteger. Então, falta-nos informação para podermos continuar a defender a liberdade de edição autoral, etc.? Pronto, é um comentário que eu vos peço. Eu posso tentar responder, não é? Qual é a intenção de uma declaração daquelas? Acima de tudo, aquilo que eu referi há pouco, é relembrar que estas coisas não são adquiridas. Nós muitas vezes esquecemos disso. Segundo, obviamente, relembrar, e o Sérgio aqui leu, e agora vou situar isto em Portugal, há uma lei. E a nossa Constituição regula e bem aquilo que é a liberdade de expressão e a forma como elas... É detalhada, não são artigos que muitas vezes em que o espírito e a letra da lei são muito subjetivas, não, estas são muito explícitas. E temos um sistema judicial, eu vou-me abster agora se funciona bem ou mal, porque é outra questão, mas temos um sistema judicial que, em princípio, permitirá resolver isso. Agora, o que eu acho, e infelizmente, a existência de uma lei, e a existência até de uma cultura democrática, digamos, que em Portugal existe uma cultura democrática, apesar de muitos das suas falhas, não evita que estes comportamentos não apareçam e não evita que estas ações sensórias, como tu referes, estas ações, muito mais quando vivemos, infelizmente, ou felizmente, no mundo onde tens instrumentos que te permitem fazer isto no anonimato, de uma forma imediata, real, onde ainda por cima não existe o filtro de refletir um pouco naquilo que se está a fazer, é tudo muito imediato, não é? Há um livro, vai-se ao ex-Twitter, manda-se um tweet e de repente pegaste fogo ao capim e tens uma série de, desculpem a expressão, alucinados, como aconteceu na apresentação do livro. Sim. E, portanto, a ação prende-se com isto, relembrar,
Relembrar que existe uma lei, infelizmente aqui foram lidos vários artigos da Constituição Portuguesa que é muito detalhada, mas lembrar que isso não evita que estes comportamentos existam. E agora, desculpem, pode ser aqui também animar um bocadinho a conversa. Nós focamos muito a questão do crime de ódio, dos movimentos de extrema-direita, são reais, existem, e o Sérgio tem toda a razão, mas não nos podemos esquecer de todos os restantes atos que existem também, que não são provavelmente tão organizados, provavelmente não é um ato político per si, mas que também são extraordinariamente complexos de resolver. Eu recordo-me aqui, e em França, por exemplo, houve um enorme movimento de cancelamento de Céline, porque era antissemita, essa confusão entre aquilo que era o homem, que eu agora também me vou abster de comentar quem era Céline, da obra literária que ele deixou, e de repente houve um movimento enorme, lá está, virtual, a maior parte dele, à volta daquilo que era a necessidade de proibir. Aí, nestes movimentos, já não utiliza a palavra proibição ou censura, utiliza-se outras, mas o resultado é exatamente o mesmo. E este homem antissemita escreveu, não tem o direito de escrever este livro, e como sabemos, eu pessoalmente gosto muito da obra de Céline, abstenho de ligar isto ao escritor. Portanto, também não nos esquecemos disto, que estas ações também existem, e que muitas vezes são aquelas que vão perpetuando estes atos censórios, porque se estes movimentos de extrema-direita, se estes movimentos ultra-religiosos são óbvios e são minoritários, também não nos podemos esquecer disso, altamente perigosos, sem dúvida, que colocam em causa muito aquilo que é feito. Não nos podemos esquecer dos restantes que estão muito diluídos, que muitas vezes parecem até espontâneos e muito naturais, mas em que o impacto é tão devastador como os restantes. E aí gostaria, obviamente, de ter um sistema judicial que pudesse aplicar a lei quando a deveria, para que iterativamente estas coisas fossem cada vez mais pesadas para quem os tenta perpetuar. Porque também, se não existe um sistema judicial que não tenha uma forma de resolver isto, vamos continuar a assistir isto ad eterno. Olá, eu acho que devíamos ter algum cuidado na utilização da palavra ou da expressão polarizar, porque quando nós estamos a dizer que não podemos viver numa sociedade polarizada, o que estamos a fazer, eu acho, é estar a equiparar estes movimentos de extrema-direita a movimentos que, no meu entender, são movimentos pela inclusão. Não estou a falar da questão de Céline nem nada, mas acho que quando se criam movimentos para que a linguagem seja, por exemplo, mais inclusiva, quando se criam movimentos para que os livros possam ser escritos de forma a que possam chegar a mais pessoas e que mais pessoas se possam identificar com esse material, então está-se a dar mais possibilidade a que as pessoas se sintam autorizadas a ser quem são. Eu, no meu entender, não creio que se esteja a falar de branqueamento de texto, de branqueamento de livros. No meu entender, quando se fala de reescrita, não se está realmente a falar de reescrita, está a dizer-se que aqueles livros que existiam antes e aquelas edições e aquelas versões podem e devem continuar a existir, porque nós temos um compromisso histórico, não é? E um compromisso com a cultura e com a forma como a cultura evoluiu. Acho que o que se está a tentar pensar é de sob que forma é que podemos não reescrever aqueles livros, mas escrever os próximos livros e pensar os próximos livros e pensar numa linguagem mais que nos represente mais. Eu vou já terminar. Quero só dizer que eu acho que isto não é polarizar a circunstância ou polarizar a situação. Porque quando nós estamos a polarizar, estamos a pôr em pratos opostos da balança e a dizer que os dois têm o mesmo peso e têm o mesmo valor. E passa a expressão mandar queimar livros, mandar destruir livros ou expulsar livros de uma biblioteca, não está ao mesmo nível do que criar um sistema alternativo de linguagem, por exemplo, que inclua pessoas não binárias. Não me parece estar ao mesmo... Então isso é uma questão importante, porque a polarização não significa que tenha a mesma proporcionalidade. Começa por aí. E agora, abstraindo-nos disso, eu acho que tu referiste aí uma nuance que eu acho que é relevantíssima, pelo menos para um editor. Uma coisa é criar, construir, debater essa tal linguagem exclusiva para futuras obras.
onde quem o escreve tem total liberdade de o fazer, ou não? Isto é uma coisa. E acho que esse caminho tem de ser feito, e deve ser feito. Outra coisa é pegar em textos que estão fixados. Estou-me a lembrar de Roald Dahl, estou-me a lembrar de Agatha Christie, por exemplo. Estou-me a lembrar do Essa de Queiroz, sobre o qual houve, e ainda existem sucessivos momentos no Brasil, de reescrever, limitar e rasurar, porque houve uma tese, não vou discutir aqui se bem ou mal, colocou, lá está, julgou o autor, o escritor Essa de Queiroz como um homem apologista do esclavagismo, e isso é uma questão totalmente diferente. É uma questão totalmente diferente. Por isso, não discordando do que tu acabaste agora de referir, há um caminho que é feito. É um caminho muito feito até pelos editores, juntamente com os autores que querem seguir esse caminho. E isso é ótimo, porque também nunca nos podemos esquecer que a língua, como estrutura, é viva, é dinâmica, e por isso, quando fazemos esse caminho, também estamos a enriquecer um novo aparelho vocabulário e gramatical que permite, lá está, como tu dizes, trazer outra discussão, integrar mais pessoas e ter outra forma de estar ligado a um contemporâneo. Isto é uma coisa para os quais os editores e os autores podem ou não podem seguir, um bocadinho como o acordo ortográfico, agora lacto sensu. Outra coisa é pegar em textos que estão fixados, onde a Academia os fixou, bem, mal, enfim, sobre o qual podemos ter qualquer tipo de leituras. Eu acho que o fascínio da edição que deve ser feita de qualquer forma, livros que nos inquietam, com o qual nós até ficamos mal dispostos quando lemos aquilo, é permitir essa conversa, não é? Eu vou buscar um livro que até foi editado por mim, enfim, editado pela minha empresa, já agora que estamos aqui, acho que estou aqui num espaço seguro, que foi este Identidade e Família, que, como sabem, levantou uma série de questões. Por que razão, e isto foi um debate intenso no grupo, além de dar total liberdade ao editor de colocar aquele livro, de editar aquele livro, de publicar aquele livro, porque assim o considerava, o que eu vi foi o outro lado do copo. Foi, durante 4 ou 5 dias, voltar outra vez a debater no espaço televisivo nacional aquilo que são os direitos da mulher, aquilo que é o direito ao aborto, coisa que, mais uma vez, era dado para adquirido, felizmente, para algumas das novas gerações, e sobre os quais não se falavam. E não nos recordarmos que existem ainda segmentos na sociedade portuguesa que consideram que aquilo não deve existir. E é preciso, de vez em quando, debater isto. É preciso, por vezes, pôr estes livros que nos desgostam, e agora falo também como responsável por ele, e responsabilizo-me por ele, e editaria novamente amanhã, exatamente porque cria no espaço público uma conversa e uma discussão que, na minha opinião, é absolutamente fundamental, porque dá uma visão que é inquietante, que existe, que é real, onde existem pessoas que acreditam naquilo, como vimos, mas depois permitiu o contrário, que foi durante 4 dias, não se falou sobre futebol e de circo, e falou sobre questões fundamentais da sociedade portuguesa que por vezes é preciso relembrar. E acho que saímos todos muito mais enriquecidos e, acima de tudo, lembramos novas gerações, mais uma vez, que existe uma série de direitos que foram a custo ganhos, e felizmente ganhos numa sociedade como a nossa, e que não estão propriamente garantidos para sempre. Eu não sei quem é que saiu mais enriquecido dessa discussão, mas eu não saí mais enriquecida, eu saí mais ofendida. Não, eu acredito que enquanto sim, mulher, o texto certo, e ainda bem que o texto, como acho que toda a gente tem aqui, de que aquilo é uma discussão... Desculpem, esqueci o microfone. Desculpem. Só para fazer aqui esta nuance que é importante. Volto ao mesmo. Aquela conversa, aquele lado oposto da cerca, ainda existe. Eu sei porque sou mulher. Exato. E eu sou homem e senti-me tão ou mais violentado com aquela conversa. O que eu te posso dizer, olhando para o outro lado do copo, o que eu posso dizer é que, olhando para o outro lado do copo, é que foi possível novamente ter uma discussão que relembrou às pessoas que existe ainda aquele tipo de opiniões. E isto é muito importante, muitas vezes, relembrar. Lá está, porque se também aquele livro fosse proibido de ser editado, vamos imaginar que a anterior o poderias ter feito, provavelmente estarias a dar muito mais poder e muito mais capacidade a uma conversa que aí não permitiria o contraditório e ter exatamente a coisa. Agora só assim, está a vender bem esse livro? Esse livro, bom, se não está a vender bem, bom, mas permitiu, proibir livros é horrível porque é sempre impedir que outros possam ler, não é, o que se publicou. Permitiu, por exemplo, que este livro fosse publicado em resposta, não é,
ou Identidade e Família, que é justamente a abordagem, não é, oposta, não é, de uma sociedade que se pretende inclusiva, aberta, não é? Sim, mas pronto, este foi, digamos, é o mais, para mim, mais representativo ou melhor, mais bem escrito, não é? Que é um retrato, não é, dessa sociedade que foi construída nos últimos 50 anos, que é um Portugal que atual, não é? Diverso, multicultural, não é? Apesar de haver essas bolsas, não é, mais conservadoras e retrógradas, não é? Que querem voltar ao passado, que não vai ser possível, porque as pessoas querem mais liberdade e querem, sobretudo, poder viver as suas vidas de forma mais livre, com mais alegria, de forma mais emancipada. E essa conquista é, de facto, a conquista que mais irrita quem quer impor um modelo de sociedade, uma verdade única, não é? E tem medo que as pessoas que sejamos donos das nossas vidas, dos nossos corpos, e possamos viver isso com alegria e de forma, portanto, sem vergonha e sem medo. Agora, eu acho que... Posso? Podes, mas assim, Pedro, não 2 minutos. 2 minutos. Só quero dizer uma coisa, eu fiquei logo a tremer. Pedro, eu lamento, mas não se sentiu com certeza mais ofendido do que uma mulher ao ler aquilo. Porque se por alguma razão aquele livro vingasse e a nossa sociedade se transformasse, era na minha pele, eu ia sentir isso, a minha filha ia sentir isso. E, portanto, dá-me sempre... fico bastante enervada quando eu ouço um homem a dizer que pode-se rir à vontade, porque é muito fácil rir no seu papel. Irrita-me sempre ouvir isso, porque, de facto, não sabe o que é viver o dia-a-dia de uma mulher, nunca o saberá, e ainda bem que não sabe, porque, pelo menos, não terá que passar por isso. Quanto ao livro, eu acho ótimo que se publiquem esses livros, porque eu gosto muito de saber os argumentos que as pessoas que têm ideias contrárias às minhas têm. Porque, de outra forma, como é que eu posso... Eu não vou conseguir discutir com eles, porque eles não querem discutir comigo. A verdade é essa. E, portanto, a única forma que eu tenho de saber realmente o que vai na cabeça destas pessoas e que estas pessoas existem, quem são estas pessoas, é desta forma. Portanto, ainda bem que o livro saiu e ainda só vou no prefácio, já tentei. Estou a tentar. Posso só dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Acho que não se devem proibir livros. Claro. Acho que todos os livros devem existir. Acho que há escolhas e quem escolhe publicar esse livro fez uma escolha. Quem escolhe publicar esse livro sabe que vai dar palco a determinadas ideias, que essas ideias vão ser debatidas na imprensa e nos mídias, sabe a voz que dará àquelas pessoas e, portanto, são escolhas. Sabe como é que o papel da mulher vai ser novamente debatido como no antigo regime, sabe como as pessoas trans vão ser invisibilizadas e tratadas como nem vale a pena. Toda a comunidade LGBTQIA+ é tratada como bizarra. Portanto, quem escolhe editar esse livro fez uma escolha. E rindo-se ou não, ansiando boas vendas ou não, apostou, fez uma aposta. Estas discussões fazem parte da nossa democracia. Felizmente evoluímos muito. Felizmente essas pessoas são minoritárias. Felizmente esse livro não vendeu bem. Porque quer dizer alguma coisa, não é? Ainda assim não é a maioria que consome esse livro. Mas questiono nas escolhas, porque tem que haver escolhas, não é tudo publicado. Todas as editoras recebem muitos livros. O que é que eu vou publicar? E quando eu ouço dizer eu fiz uma escolha porque eu achei importante que aquelas ideias fossem debatidas na sociedade, eu respiro fundo. Há 50 anos depois do 25 de Abril. Mas fazes bem, porque, mais uma vez, aqui voltamos outra vez ao princípio da conversa, principalmente que eu trouxe isto e trouxe este exemplo exatamente porque sabia que teria este tipo de questões.
Já agora também sou pai de uma filha e, portanto, também tenho a noção e a responsabilidade do que é que estou a transmitir lá em casa. Mas tirando esta questão relativamente à liberdade de escolha e à escolha de edição. Primeiro, o processo de decisão não é um processo que tem exatamente esse tipo de parâmetros que tu tens. É um processo que tem parâmetros de decisão de acordo com um certo editor e para o qual um certo editor considera que deve ser relevante colocar aquele livro na rua, que será o mesmo editor que daqui a 1 mês e meio vai colocar um livro exatamente na mesma linha, em que para cada um dos textos há uma resposta sobre cada uma das ideias que ali está. Porque para este editor e para mim, com o qual eu apoio 100%, é importante esta pluralidade. É importante sair primeiro este livro para que daqui a 1 mês saia um livro exatamente em resposta, texto a texto, escrito desde a Joana Mortágua, passando pelo Daniel Oliveira, e que responde para cada um daqueles textos, por que razão é que aqueles textos apresentam ideias que não estão corretas. E este caminho, para um editor e para mim, é fundamental. Que este tenha saído e que o outro tenha saído vá sair a posteriori, são mistérios de escrita, de processos editoriais e de atrasos para os quais nós não temos controle. Agora, como? A questão é que não sucede. É que quem editou esse livro, Identidade de Família, sabia que iria ter eco na sociedade. Sabia que iria ter eco na sociedade, sabia que ia ter uma grande repercussão mediática, porque o mesmo não aconteceu com este, escrito pelo ex-ministro da Educação, não é? Que é, no fundo, uma resposta a essa identidade de família, e passou completamente despercebido. Não passou na televisão, ninguém o comentou, não houve longos períodos, não é? Comentadores, não é? A dissertar longamente sobre o que é aqui dito, não é? E, portanto, é isso que importa também refletir. Porque é que esse livro teve eco e quem o editou sabia que iria ter eco na comunicação social? Desculpa estar a interromper, porque eu acho que agora já estamos a entrar aqui numa... Certo. Para já estás sim, eu sei, mas já estás a assumir que o editor tem uma capacidade de adivinhação de futuro extraordinária. Isto é, estás a assumir que o editor, quando editou o livro, pensou: há um doutor Pedro Passos Coelho que vai apresentar, que vai dizer isto, mas por favor ouve-me que é importante. E que a comunicação social durante 3 semanas martelou sobre o assunto. Sim. E eu adoraria que todos os livros que saem no meu grupo tivessem essa capacidade, o que significa que não perdia o dinheiro que perco a editar cada um dos livros. Esses raciocínios a posteriori são, obviamente, todos eles corretíssimos, não ponho isso em causa, mas que não estão na cabeça do editor. E repito e volto, e talvez, provavelmente, não me explica bem. Este projeto foi pensado com um livro e o seu oposto. Infelizmente há um que sai primeiro, e agora falo como leitor, como homem também, e o outro sai um bocadinho mais tarde. Vai ser daqui a 3 semanas. Eu disse 1 mês, são daqui a 3 semanas, porque o livro neste momento só tem uma questão de um prefácio, que é uma resposta texto a texto sobre aquilo que se passou. A forma como os mídias e a sociedade olham um para o outro, eu adoraria controlar e condicionar esse tipo de problemas, mas aí, sério, já não temos essa capacidade e, portanto, aí eu acho que é uma questão que é outro debate do papel dos mídias na veiculação destas mensagens, da forma como o fazem, mas isso já acho que é outra conversa. Mas é uma previsibilidade que é possível calcular, portanto não concordo contigo, porque os mecanismos mediáticos, não é, são previsíveis. Então, devíamos ter começado pelo fim, não é? Porque ficou aqui um diálogo bem aceso. Queria só, mais uma vez agradecer, dizer que falámos do contraditório, das escolhas, do poder, da circularidade e repetição de alguns processos, da necessidade de liberdade para nascer uma mente, não é? E para se formar. E deste pacto com a arte, não é? Com o impacto positivo da arte, da estratégia. E eu fico também com o que falou o André, muito particularmente aqui na nossa luta dos bibliotecários, com esta estratégia também de pôr as pessoas em diálogo e de fazer com que cada um partilhe em primeira pessoa a sua história, ou seja, permitir que isso, dar cada vez mais espaço a que estes encontros improváveis aconteçam. Muito obrigada e até breve.